Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: os domínios de Adão, com suporte no texto de Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 20. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 20. Aqui temos, ponto número 1, um exemplo do cuidado do Criador pelo homem e a sua preocupação paternal pelo seu conforto. Verso 18. Embora Deus lhe tivesse dado a conhecer que ele era um súdito, dando-lhe um mandamento, versículos 16 e 17, aqui o Senhor também o faz saber, para seu encorajamento na sua obediência, que ele era um amigo, um favorito e alguém por cuja satisfação o Senhor sentia ternura. Observe, primeiro, como Deus graciosamente compadeceu-se da sua solidão. Não é bom que o homem, este homem, esteja só. Embora houvesse um mundo superior de anjos e um mundo inferior de animais, e o homem estivesse entre eles, ainda assim, não havendo ninguém da mesma natureza e nível de existência, ninguém com quem ele pudesse conviver familiarmente, ele podia ser verdadeiramente considerado só. Mas aquele que o criou o conhecia, como também aquilo que era bom para ele, melhor do que o próprio Adão poderia conhecer. E disse, em outras palavras, não é bom que ele continue tão sozinho. Isto não é favorável ao seu conforto, pois o homem é uma criatura sociável. É um prazer para ele trocar conhecimentos e afetos com aqueles semelhantes a ele, informar e ser informado, amar e ser amado. Aquilo que Deus diz aqui sobre o primeiro homem, Salomão diz sobre todos os homens, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e seguintes. Melhor é serem dois do que um, mas ai do que estiver só. Se houvesse somente um homem no mundo, que homem melancólico ele deveria ter sido. A solidão perfeita transforma um paraíso em um deserto e um palácio em uma masmorra. Portanto, são todos aqueles que são egoístas e desejariam estar sozinhos na terra. Isto não visa o aumento e a continuidade da sua espécie. Deus poderia ter criado um mundo de homens no início, para povoar a terra, assim como povoou o céu com um mundo de anjos. Mas o lugar poderia ter sido pequeno para que o número desejado de homens vivesse ali, todos juntos, ao mesmo tempo. Por isso, Deus julgou adequado alcançar este número por meio de uma sucessão de gerações, as quais, assim como Deus tinha formado o homem, deveriam vir de duas pessoas, homem e mulher. Mas se Adão permanecesse sozinho, nada disto aconteceria. Segundo, como Deus graciosamente decidiu providenciar uma companhia para Adão. O resultado desta avaliação a respeito do homem foi esta generosa resolução: far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudante. Como ele,
Alguns interpretam desta maneira: alguém da mesma natureza e do mesmo nível de existência. Um ajudante, próxima dele, segundo outros. Alguém que coabite com ele e que esteja sempre por perto. Um ajudante à sua frente, segundo outros. Alguém a quem ele olhe com prazer e deleite. Observe, então, que, mesmo na nossa melhor condição neste mundo, temos necessidade da ajuda uns dos outros. Pois somos membros uns dos outros, e assim o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. 1 Coríntios 12, 21. Nós devemos, portanto, ficar satisfeitos de receber a ajuda de outros e dar ajuda a outros, se houver oportunidade. Somente Deus conhece perfeitamente as nossas necessidades e é perfeitamente capaz de suprir todas elas. Filipenses 4,19. Somente nele está a nossa ajuda, e dele são todos aqueles que nos ajudam. Uma esposa apropriada é uma adjutora, e é o Senhor que a concede a cada homem. O relacionamento, então, tem uma probabilidade maior de ser confortável, quando a adequação orienta e determina a escolha, quando a ajuda mútua é um interesse constante, e quando todos os esforços possíveis são dedicados ao relacionamento conjugal. 1 Coríntios 7, versos 33 e 34. Se a sociedade familiar estiver de acordo com a palavra de Deus, ela será uma reparação suficiente para a tristeza da solidão. Aquele que tem o bom Deus, um bom coração e uma boa esposa com a qual pode conviver, e ainda assim reclama que ainda lhe falta alguém com quem possa conviver, não terei ficado tranquilo e satisfeito no paraíso. Pois o próprio Adão não teve mais do que todas estas grandes bênçãos. Apesar disto, mesmo antes que Eva fosse criada, não lemos que ele tivesse reclamado por estar sozinho, porque Adão não estava sozinho. O Senhor estava com ele. Aqueles que estão mais satisfeitos com Deus e com o seu favor, estão no melhor caminho e na melhor condição de receber as boas coisas desta vida, e as terão asseguradas, enquanto a infinita sabedoria vê o bem em seus corações. Ponto número 2. Um exemplo da submissão das criaturas ao homem e o seu domínio sobre elas. Versos 19 e 20. Deus trouxe a Adão todo animal do campo e todas as aves dos céus, ou por meio dos ministérios dos anjos, ou por um instinto especial, orientando-os para que viesse ao homem como seu senhor, ensinando desde cedo o boi a conhecer o seu possuidor. Assim Deus deu ao homem o uniforme e o senhorio da bela propriedade que lhe tinha concedido. Ele lhe concedeu domínio sobre as criaturas. Deus as trouxe a ele para que pudesse dar-lhes nomes. E assim dá, primeiro, uma prova do seu conhecimento, como criatura dotada das faculdades, da razão e da fala, e assim mais douta do que os animais da terra, e mais sábia do que as aves dos céus. Jó 35, verso 11. E, segundo, uma prova do seu poder. Atribuir nomes é um ato de autoridade, Daniel 1, verso 7, e recebê-los é um ato de submissão. As criaturas inferiores, agora, de certa maneira, prestam homenagem ao seu príncipe na sua posse, e juram lealdade e fidelidade a ele. Se Adão tivesse permanecido fiel ao seu Deus, podemos supor que as próprias criaturas teriam conhecido e recordado bem os nomes que Adão agora lhes atribuía, a ponto de atenderem ao seu chamado a qualquer momento e atenderem aos seus nomes. Deus deu nomes ao dia e à noite, ao firmamento, à terra e ao mar, e chamou as estrelas pelos seus nomes, para mostrar que ele é o supremo Senhor delas. Mas ele deu permissão a Adão para que nomeasse os animais e as aves, como seu senhor subordinado. Pois tendo-o criado à sua própria imagem, Deus assim concedeu a Adão um pouco da sua honra.
Ponto número 3. Um exemplo da insuficiência das criaturas para ser felicidade do homem. Mas, entre todos eles, para o homem, não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Alguns opinam que estas foram as palavras do próprio Adão. Observando todas as criaturas comparecendo diante dele, aos pares, para receberem seus nomes, assim ele indica o seu desejo ao seu mestre: Senhor, todos estes têm adjutoras. Mas o que farei? Aqui não há nenhuma para mim. Mas, na verdade, esta é a avaliação que Deus fez daquela revisão. Ele apresentou todas diante dele para ver se haveria uma parceira adequada para Adão em alguma das inúmeras famílias das criaturas inferiores. Mas não havia nenhuma. Observe aqui, primeiro, a dignidade e a excelência da natureza humana. Na terra não havia semelhante a ela, nem se encontrava seu par entre todas as criaturas visíveis. Todas foram examinadas, mas o homem não era compatível a nenhuma delas. Segundo, a inutilidade deste mundo e das suas coisas. Junte-as todas e não se consegue produzir uma adjutora para o homem. Elas não são adequadas à natureza da sua alma, nem suprem as suas necessidades, nem satisfazem os seus justos desejos, nem acompanham a sua duração eterna. Deus cria uma pessoa nova para ser uma adjutora para o homem. E não apenas uma mulher, mas a semente da mulher,